de ser avisado de que vem a caminho do pavilhão do Futebol Clube do Porto a GNR com o pretexto de que estará aqui uma bomba. E por mim, se estiver aqui uma bomba, eu espero que ela exploda. O verão quente de 1980 nas Antas foi um golpe que fez, na prática, um único lesado, o Futebol Clube do Porto. Há uns meses atrás falei aqui neste caso e podes acompanhar neste link que está a aparecer aqui agora do lado esquerdo. Hoje vou falar sobre a candidatura de Pinto da Costa às eleições presidenciais do Futebol Clube do Porto em 1982 e como essa presidência foi preparada e alcançada, bem como os primeiros tempos muito difíceis no cargo. Vai ser já a seguir à vinheta. Não saias daí. Depois de Pinto da Costa, José Maria Pedroto e 14 jogadores do plantel terem iniciado uma rebelião, recusando-se a regressar ao clube no fim da época de 79-80, ao refugiarem-se na estalagem de Santo André, perto da Póvoa de Varzim, o clube entrou em profunda depressão. Os jogadores ficaram na estalagem durante algumas semanas, mas esta tomada de posição terminou em agosto do mesmo ano. Entretanto, 2 jogadores não voltaram ao clube. Otávio Machado foi para Setúbal e António Oliveira foi para Penafiel, sua terra natal, antes de ingressar no Sporting. Gomes foi transferido para a Espanha. Pedroto foi para Guimarães treinar o Vitória local e Pinto da Costa afasta-se e começa a preparar o regresso que o viria a tornar presidente 2 anos depois, em abril de 82. O plantel inicia a época e faz 2 anos muito fraquinhos, vencendo apenas uma supertaça frente ao Benfica por 4-1 nas Antas, depois de ter perdido por 2-0 no Estádio da Luz. O presidente Américo de Sá é, nessa altura, um homem muito fragilizado com tudo o que se passou e que se passa, incapaz de prosseguir a levar o clube a grandes vitórias. A rebelião desencadeada naquele verão de 1980 deixou moças e marcas bem profundas. Pinto da Costa recusa ser o autor do plano, mas não se livra da fama e do facto de ter sido um dos principais responsáveis desta rebelião, que apesar de ter sido prejudicial para o clube, era extremamente importante que fosse feita. No fundo, o presidente Pinto da Costa, e na altura diretor do departamento de futebol, deu um passo, digamos, atrás para depois dar 2 à frente. Jorge Nuno Pinto da Costa passa então 2 anos afastado dos holofotes e muito do seu tempo é passado na Petúlia, o famoso café onde se concentravam gentes do futebol para conviver e partilhar o fenómeno. O verão quente, para além de ter sido tudo o que falei até agora, bem como o que foi abordado no outro vídeo deste canal, serviu para abrir portas para uma nova era no futebol português e no Futebol Clube do Porto. Um dia, em pleno mês de dezembro de 81, um grupo liderado por um sujeito de nome Neca Couto, um importante industrial do Norte que fez fortuna com o papel, começa a preparar a saída de Américo de Sá do clube. Através de Armando Pimentel e Álvaro Pinto, Pinto da Costa recebe um convite para uma reunião nesse grupo, a qual aceita, apesar de alguma relutância inicial. Depois de vários encontros para debater ideias e projetos futuros para o clube, inicia-se a campanha para eleger uma futura direção para o Futebol Clube do Porto, primeiramente pela cidade do Porto e depois pelo Grande Porto, mas ainda sem presidente indicado. Pinto da Costa é, segundo as suas palavras, surpreendido um dia por ter sido indicado e nomeado para encabeçar a lista à presidência do Futebol Clube do Porto,
quando, supostamente, a dada altura já seria Neca Couto. Perante isto, Neca Couto responde que o clube precisava do seu dinheiro, sim, mas da cabeça de Jorge Nuno Pinto da Costa. Este acaba por aceitar e um dos grandes fatores dessa decisão é o facto de Pinto da Costa saber que o então presidente do Benfica, Fernando Martins, seu amigo, havia contactado o mestre Pedroto para ingressar no Benfica para ser o seu treinador e responsável por todo o futebol encarnado. A campanha intensifica-se com a distribuição de um calendário de bolso numa das várias sessões de esclarecimento, calendário esse ficou para a história e que acabou por ser preponderante. Pinto da Costa encabeça a lista B e no calendário, para além da lista identificada, surgia uma bola de futebol a piscar o olho com letras em azul, com a seguinte frase: se queres um Futebol Clube do Porto forte em Portugal e na Europa, vota a lista B Jorge Nuno Pinto da Costa. Os objetivos da sua candidatura, sob o lema de devolver o clube aos sócios, eram muitos. Mas, de entre eles, destacam-se nas sessões de esclarecimento as seguintes: promover o regresso do mestre José Maria Pedroto, reforçar o plantel com valores indiscutíveis, Eurico Inácio do Sporting e Gomes, fazer regressar Gomes eram os alvos prioritários, lutar por uma presença constante nas provas europeias e procurar atingir uma final europeia era um dos grandes objetivos, vencer o campeonato de hóquei em patins, recorde-se que o Futebol Clube do Porto até então nunca havia vencido qualquer prova nesta modalidade, substituir o jornal O Porto por uma revista mensal de grande qualidade, inserir publicidade nas camisolas, fazer o rebaixamento do Estádio das Antas para levar mais pessoas e criar uma sala de bingo. A lista A era encabeçada por Afonso Pinto de Magalhães, antigo presidente do Futebol Clube do Porto, que acabou por desistir a favor de Pinto da Costa. Apesar disto, antes da desistência, a lista A, através do professor Vieira de Carvalho, candidato a presidente da Assembleia Geral da lista A, tentou dissuadir Pinto da Costa de se apresentar a sufrágio e convidou-o para vice-presidente de Afonso Pinto de Magalhães. No entanto, acontece que a lista A recusava liminarmente o mestre Pedroto para treinador por causa de contas antigas ocorridas na época de 68 e 69 e os apoiantes da lista B recusaram a apoiar a lista A. Portanto, a lista B manteve-se e acabou por ser a única lista a ir a votos nas urnas em 17 de abril de 82. Numas eleições com a adesão de muitos sócios, Pinto da Costa é empossado presidente do Futebol Clube do Porto 6 dias depois, no dia 23 de abril de 1982, numa sessão solene e que passou a ser uma data histórica do clube. À data a que gravo este vídeo, já se comemoraram os 10 anos de presidência, os 20, os 25, os 30, os 35 e por aí vai. Atualmente, a data da gravação deste vídeo vai a caminho dos 39 anos como presidente, no 15º mandato que terminará previsivelmente com 42 anos à frente dos destinos do clube. Voltando aos factos, Pinto da Costa quer mostrar serviço rapidamente e inicia de imediato as suas funções. O estado caótico das finanças do clube é extremamente preocupante. Ainda mais se tinha sentado na cadeira, bateu-lhe à porta do gabinete um enfermeiro do clube a dizer que não havia dinheiro para ligaduras. Pinto da Costa descobre então calotes e montes de dívidas e procura soluções. Uma das grandes tomadas de decisão passa a certa altura por procurar apoio no então Presidente da República, que não era sequer adepto de futebol, mas apreciava a postura e forma de agir do Presidente portista. Pinto da Costa tem conhecimento disso e um dia é recebido em Belém pelo general Ramalhianes em julho de 82 e entre eles há logo desde o início uma empatia natural e uma amizade que começa a ser construída ao longo dos anos. Em dezembro de 83, o Presidente da República ruma a norte para agraciar o Futebol Clube do Porto. A oposição ao clube mete então, como se costuma dizer, a viola no saco. Oposição essa que catalogava Pinto da Costa e os restantes membros da direção de bandidos.
Em maio de 82, o presidente assina um contrato com um empresário espanhol para levar o Futebol Clube do Porto até aos palcos venezuelanos, palco de um torneio internacional prestigiado a nível mundial e em que os convites eram endereçados apenas aos melhores clubes da Europa, estatuto que até então não assentava ao Futebol Clube do Porto. O primeiro jogo oficial do presidente, no entanto, ocorre um dia depois da sua tomada de posse, com o empate do Futebol Clube do Porto na Amoreira frente ao Estoril. O clube começa a erguer-se e as vitórias começam a surgir, não só no futebol, como nas modalidades, sobretudo na modalidade de hóquei em patins, que nunca tinha vencido nada. A modalidade ficou enriquecida com a conquista das duas primeiras taças europeias nos seus primeiros tempos de mandato. Ambas na taça dos vencedores das taças. Primeiro, em 1981 e 82, frente ao Sporting, com resultados de 13-4 nas Antas e derrota por 8-7 na nave de Alvalade. E no ano seguinte, diante do Benfica, com 2 empates, 2-2 nas Antas e 5-5 na Luz, sendo necessário recorrer a grandes penalidades na segunda mão, onde o Futebol Clube do Porto acabou por vencer por 2-1. Na mesma época vence também a primeira Taça de Portugal frente ao Benfica e o primeiro Campeonato Nacional da modalidade. No futebol, na primeira época, os Dragões chegam à final da Taça contra o Benfica, mas é derrotado por 1-0 num jogo que estava aprazado para 12 de junho de 83, mas veio apenas a ser jogado em agosto do mesmo ano, em cima do início da época seguinte. Isto porque a Federação Portuguesa de Futebol, presidida por Silva Rezende, pretendia que o jogo fosse alterado para o Jamor, quando a nomeação do palco estava há muito definida pela própria Federação Portuguesa de Futebol de que seria nas Antas. Como o Futebol Clube do Porto atingiu a final imprevisivelmente na cabeça dos iluminados senhores da Federação, instalou-se a polémica. Pinto Costa fez fim-capé e recusou-se a jogar sem ser no Estádio das Antas, tal como estava previsto. A Federação utilizou o argumento ridículo e a mentalidade retrógrada de que o Estádio do Jamor era muito bonito e helénico para uma final entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica. Perante ameaças de descida da divisão, o Futebol Clube do Porto manteve a decisão de jamais ceder perante tais ameaças e conseguiu levar à avante a decisão de se jogar a final no Estádio das Antas. Esta foi uma das muitas guerras ganhas ao centralismo, porque a questão de Lisboa quer, pode e manda tinha de ser combatida e a tomada de posição foi a assunção de grande caráter das gentes do Porto perante a forma como Lisboa olhava e ainda olha para o resto do país. Ou seja, olha como uma mera paisagem. Além disso, estes senhores esqueceram-se de que os líderes do clube, neste caso o líder do clube, eram outros e que não voltariam a fazer o Futebol Clube do Porto de parvo, de idiota e de anjinho. Como presidente, Pinto Costa vence a Supertaça de 82-83 e 83-84 contra o Benfica e a Taça de Portugal diante do Rio Ave no Jamor. Chega, na mesma época, à final da extinta Taça dos Vencedores das Taças, onde é altamente prejudicado pela arbitragem de Procop. Propositadamente, deixei para a parte final deste vídeo a contratação do mestre José Maria Pedroto, um homem muito importante na história do Porto. Pinto Costa, quando tomou posse em abril de 82, já tinha na sua cabeça o nome do treinador para o seu mandato. O grande mestre José Maria Pedroto, sem dúvida nenhuma. Quando assumiu a presidência, o treinador era Hermann Stessel, um treinador austríaco que esteve ao leme dos Dragões 2 épocas completas. Stessel entrou no final do verão de quente de 1980 e saiu no fim da época de 81-82 com apenas a conquista de uma supertaça. Era então a vez de José Maria Pedroto regressar ao clube pela terceira vez como treinador principal, depois das passagens entre 66 e 69 e entre 76 e 80. O objetivo era muito claro: devolver o clube aos sócios com títulos, com contas equilibradas e conquistar o seu espaço no futebol português a que tinha direito. A luta contra o centralismo e os poderes instalados estavam declarados.
A guerra iria recomeçar depois de termos assistido aos primeiros episódios no final da década de 70. Infelizmente, a terceira passagem de Pedroto pelo Futebol Clube do Porto foi curta. Uma doença incurável precipitou o fim do mestre e Pinto da Costa teve que prosseguir sozinho, a partir de 84 e 85, o caminho para levar o clube aos mais altos palcos internacionais e torná-lo num dos clubes mais prestigiados da Europa e do mundo, com muitas vitórias nacionais e internacionais. Noutros vídeos vou falar dessas grandes vitórias, das vitórias que transformaram um clube regional num clube europeu e mundial, onde a exaltação do espírito do dragão serviu para acordar e despertar uma região que estava adormecida há décadas e décadas. Gostaste deste vídeo? Queres partilhar neste canal episódios e histórias deste período em que o Futebol Clube do Porto viveu e que marca o reinício do clube projetado para atingir os grandes feitos no futebol e não só? Então, escreve aqui em baixo o teu comentário e deixa o teu like. Eu vou voltar na próxima semana com mais um vídeo sobre o teu clube. Até lá, fica com um abraço.